tive AIDS por 2 meses. AIDS. Isso mesmo, AIDS. Já não tenho mais. A AIDS foi embora, evaporou de mim. O HIV não. O HIV sobreviveu, assim como eu. O meu HIV não é defeito. Ele é um vírus. É uma doença crônica. Ele é uma falha no sistema e definitivamente não é o maior dos meus problemas. Descolada, debochada, sensível, poetisa, jornalista e sempre de bom astral. Lançou seu primeiro livro de poesia com o nome Exposta. A Marina Vergueiro vive com HIV desde 2012. Eu descobri a minha sorologia de uma maneira bastante traumática. Eu já estava num grau bem avançado da AIDS, estava emagrecendo, tinha diversos sintomas, né, como queda de cabelo, diarreia, sintomas bem clássicos, né, de uma pessoa que está com AIDS, está com o sistema imunológico comprometido, né. Mas, assim, eu estava achando ótimo porque eu estava emagrecendo, né. A gente vive num mundo gordofóbico. Então, para mim, aquilo era interessante, mas ao mesmo tempo eu estava emagrecendo, mas eu não conseguia sair de casa, eu tossia muito, estava muito fraca. Eu fui ao consultório de um médico de família, né, com meu pai, ele escutou meu pulmão, tal, a gente não achou nada. Só que no estacionamento do médico, na Avenida Paulista, eu desmaiei. Eu cheguei no pronto-socorro e fui imediatamente internada na UTI. Durante 10 dias, eles tentaram todos os tratamentos possíveis e imagináveis para todas as doenças possíveis e imagináveis, menos AIDS. Finalmente, depois de 10 dias, eles começaram a me dar um remédio que chama-se Bactrim, que é um remédio específico para pneumocistose, que é uma doença oportunista, né, causada pela AIDS. A gente sabe que ninguém morre de AIDS, as pessoas morrem de doenças oportunistas causadas pela AIDS. Eles fizeram uma pequena injeção aqui para eu tomar a medicação direto para o meu coração. A partir desse momento eu comecei a melhorar. Daí eles decidiram finalmente fazer um teste de HIV. E descobriram que eu tinha uma carga viral, né, muito alta. O meu CD4, Rô, estava em 23. Eu estava praticamente morta. Paralelo ao tratamento contra a pneumocistose, eu iniciei meu tratamento antirretroviral. A minha imunidade já começou a subir imediatamente. Eu cheguei a ter alta do hospital em 1 mês. Só que daí eu tive uma recaída, voltei, fiquei mais 1 mês. Acho que 1 mês depois eu já estava indetectável. Claro, a minha recuperação demorou um pouco, porque o meu pulmão foi muito afetado. E tem toda a questão psicológica, o susto do início. Eu quase morri de AIDS porque os médicos e o sistema de saúde não acharam que eu pudesse ter sido afetada pela AIDS. Eu, em nenhum momento, fui tida como uma pessoa que poderia, uma paciente que poderia desenvolver AIDS, porque eu sou uma mulher branca. Ela tem uma cor, quem morre de AIDS, essas pessoas são negras. Eu considero isso muito grave e por isso, inclusive, que o meu ativismo é muito atravessado pelo racismo. Embora eu não tenha um lugar de fala, eu entendo o quão prejudicial isso pode ser para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Quem me deu o diagnóstico foi um médico plantonista. Eu estava no quarto sozinha e veio uma enfermeira conversar comigo, me atender, e logo em seguida entrou um médico da porta mesmo, ele me falou o seu diagnóstico de AIDS e tal, a enfermeira segurando minha mão, eu sozinha, em pânico, e daí ele saiu e foi conversar com meu pai, sem falar comigo, ele não tive acesso à minha família, né? E eu fiquei, assim, em desespero durante um tempo, achando que eu ia morrer, óbvio, né? Porque, apesar da gente ter tanta informação sobre a AIDS nesses 40 anos, a gente ainda tem tantos estigmas, tantos preconceitos, né? Que eu realmente não sabia o que ia acontecer comigo. Logo em seguida, meu pai veio, me abraçou, meus irmãos me acolheram, mas durante muito tempo eu me senti violada porque o médico, ele falou com a minha família antes de falar comigo. Ele violou o meu direito ao sigilo. Eu nunca tinha tido ninguém próximo da nossa família que tivesse sido diagnosticada com HIV e pior ainda com AIDS, né? Mas a gente, se apoiou muito durante muitos anos, até a pandemia. O meu pai era quem buscava para mim os remédios no SUS, sabe? Era a maneira dele de demonstrar amor. Então, todo mês ele ia lá e deixava os remédios na portaria do meu prédio, ou ele subia no meu apartamento. Logo no começo, Rô, eu esquecia dos meus remédios, né? Porque é um hábito, assim, como escovar os dentes e tal. Mas quando você começa a introduzir o medicamento na vida,
é mais complicado. Eu colocava alarme, mas às vezes eu esquecia. Então, eles iam me levar o remédio no trabalho. Eu tinha e tenho uma rede de apoio muito importante que me ajudou demais e me ajuda para que eu possa estar aqui falando publicamente sobre a minha sorologia. Mas, infelizmente, isso não acontece com a maior parte dos brasileiros, sabe? As pessoas, muitas vezes não têm com quem contar, por conta do preconceito e do estigma. Esse é um dos motivos pelos quais também eu decidi falar abertamente sobre isso e dar voz às pessoas que são silenciadas. Eu tenho a possibilidade de me medicar, eu tenho um bom acesso ao sistema de saúde, eu me alimento bem para poder suportar todos os efeitos colaterais do medicamento. Então eu decidi que eu precisava transformar essa minha experiência com a AIDS de uma maneira positiva, ajudando outras pessoas e também me ajudando, porque assim, nada que seja altruísta não tem algo de egoísta, né? Conversar com outras pessoas que vivem com HIV, espalhar informação sobre saúde e afetividade saudáveis, faz parte do que me faz feliz também. A gente tem uma vida só. Eu tenho muita coisa para fazer, Rô, muita coisa mesmo, muitas coisas para falar, muitas pessoas para conhecer. Então, eu preciso rodar, girar a máquina. Qual foi sua emoção quando você soube que tinha HIV? Foi muito desespero e a certeza de que a morte era a minha próxima parada. Lá em 92, 91, 90, quando o Freddie Mercury morreu de AIDS, logo depois o Cazuza, eu era criança e era assim, no começo da epidemia eu só escutava notícias horríveis e tal. A minha mãe era muito fã do Freddie Mercury. Eu me lembro o dia que ele morreu, a gente estava indo buscar a minha irmã na escola e teve uma enchente, a gente ficou dentro do carro. Quando tocou na rádio a notícia da morte do Fred, a minha mãe começou a chorar, assim, sabe? Eu jamais me esqueci. E daí, desde então, a AIDS teve um impacto muito forte na minha infância. Eu tinha muito medo de ter AIDS e de morrer de AIDS, assim, muito. Mas logo em seguida veio a raiva. Eu tive muita raiva do meu companheiro com quem eu me infectei. E depois de quase 7 anos eu fui entender que ele é tão vítima da AIDS quanto eu, porque não existem culpados, sabe? Eu o culpei muito durante muito tempo, mas a verdade é que foi uma decisão minha também transar sem camisinha, né? Sem ter feito uma testagem antes. Hoje em dia eu sei que foi um erro de afeto comigo, um erro de autocuidado, um erro de cuidado com ele também, entendeu? E ele também replicou os mesmos erros, a gente se projetou. Quando eu estava no hospital, eu estava desesperada para saber de quem eu tinha adquirido HIV. Como se isso fosse fazer alguma mudança na minha vida, como se eu fosse ter que parar de tomar remédio, como, né, não ia fazer nenhuma diferença. E eu conversei com a minha infectologista, ela falou, Marina, não faz diferença nenhuma, agora você está preocupada com isso? Mas daqui a um tempo, você não vai estar nem aí para isso, sabe? Porque não faz diferença, não vai mudar a sua vida, você vai ter que continuar tomando os remédios. E era engraçado que no hospital, às vezes, eu acordava e lembrava de alguém que eu tinha trepado e anotava no caderninho. Eu entrei em contato com todo mundo, né? Não era uma lista muito grande de pessoas ainda, já melhorei bem. E era menos ainda a lista de pessoas com quem eu tinha transado sem preservativo, sabe? Porque eu sempre fui muito cuidadosa, Rô, com isso, né? Eu sempre fui noiada. Só que eu estava apaixonada, completamente apaixonada. E mais do que isso, durante a minha vida inteira eu sofri gordofobia, né? E daí o que acontece com uma mulher gorda que encontra um amor abusivo? Ela acha que ela nunca vai achar outro amor. E daí você se entrega de corpo e alma. Por isso eu digo que a gordofobia me deu de mãos beijadas para a AIDS, sabe? Porque talvez se eu tivesse a mesma autoestima, a mesma confiança, o mesmo auto-amor que eu tenho hoje, eu não teria tomado as decisões que eu tomei 12, 13 anos atrás. Esse vírus não tem cheiro, nem cara, nem cor. Sutil e pungentemente, ele te ataca, normalmente, pelo coração. Pois quem você ama não sabe ou mente. O momento mais importante da minha superação, né, em relação ao meu diagnóstico, foi quando eu contei pela primeira vez para um parceiro sexual. Durante o momento que eu estava no hospital, ele sempre foi tão carinhoso, me mandava mensagens, queria saber como eu estava. Eu falei, vou sair com ele para ver que onda, né?
E eu também, que sou meio provocadora, pensei assim, eu vou contar pra ele, vamos ver como ele vai reagir. Achei que o cara fosse vazar. Olha a história, eu convidei ele pra jantar na minha casa, a gente já estava saindo há umas 3 semanas, toda vez que a gente ia transar, eu parava o negócio no meio, assim, bem chatona mesmo, porque eu não tinha contado, eu não me sentia à vontade e tal. Daí ele não comeu o jantar inteiro. E eu fiquei meio assim, porra, né, eu fiz uma comida pra ele e tal, e será que tá ruim? Aí beleza, daí eu sentei com ele, li um poema pra ele, no que eu falava, não falava nada, mas eu falava que eu ia falar uma coisa. Daí eu peguei e falei, então, tem HIV dele. É isso? Daí eu falei, dele, puta, meu, achei que você fosse terminar comigo. Eu falei, não. Daí a gente transou e foi uma delícia. E a gente namorou mais um tempo, não deu certo, mas eu acho que esse foi um momento muito importante pra mim, de superação, assim, você contar pra uma pessoa é sempre tenso, porque você acha que necessariamente você vai ser rejeitada. Quando eu saí do hospital, eu falava assim, porra, agora eu sou gorda e com AIDS, fodeu, nunca mais vou conseguir amor. E pelo contrário, agora que eu me sinto melhor, mais leve, porque eu me amo mais, porque eu vi a morte de perto e eu vi o quanto eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Eu tinha muita coisa para falar, eu tinha que estar aqui hoje. Eu tinha que estar aqui conversando com as pessoas sobre a importância da gente manter a responsabilidade sexual e afetiva com todos os nossos parceiros, seja relações longas e fixas, ou relações casuais, ou uma trepada só de uma noite, não importa, a gente tem que ter cuidado com o outro, porque ao ter cuidado com o outro, automaticamente a gente tem que ter cuidado, a gente tem cuidado com nós mesmos. Eu vi a morte de perto, como diria Cazuza, e ela estava viva. Só que eu entendi que o meu encontro com ela era um pouquinho mais pra frente. Da maneira como eu a presenciei, foi assustadora. Porque não era somente a questão da doença física, do meu corpo debilitado, mas a AIDS. O estigma que essa palavra traz, por conta de uma construção ao longo dos 40 anos, o vírus me debilitou, o sistema imunológico, mas o estigma destruiu a minha saúde mental. Eu fazia terapia 2 vezes por semana no hospital, sabe? Eu achava que minha vida tinha acabado. Eu tinha um caderninho de anotações. Cada vez que a minha infecto ia me visitar no quarto, eu tirava dúvidas. Tinha perguntas assim, sabe? Tipo, posso espremer espinha? Posso andar descalça? Tipo assim, eu sou uma mulher jornalista, bem informada, entendeu? Eu sabia que eu podia fazer tudo aquilo, assim, sabe? Mas o estigma, ele é tão forte que ele te acachapa, assim, e você não consegue pensar mais nada. Você fica em pânico. E você acha, de alguma maneira ou de outra, que você perde o seu valor como ser humano. Que a sua vida deixa de ter valor porque você tem HIV. E isso me fez muito mal, fez muito mais mal do que o próprio vírus, porque o vírus eu tomei meus antirretrovirais e eu recuperei a minha imunidade. Você teve alguma dificuldade em adesão à medicação? Logo no começo tive uma coisa ou outra, porque tinha algum remédio que tinha uma interação medicamentosa com os antirretrovirais e daí estava atrapalhando ou afetava o meu estômago, porque como eu estava com muita medicação no hospital, eu tinha um pouquinho de problema no estômago. Então a gente chegou a mudar o meu tratamento, né, minha combinação de remédio durante o hospital, mas desde então eu nunca mais mudei, até recentemente. Pedi para mudar para minha infecto, porque eu já estava começando a ter muita gastrite, cheguei a ter um processo de úlcera também, por conta da nossa vida de trabalho, do dia a dia, muito estresse, né, somados aos efeitos colaterais do remédio e etc., me fez muito mal para o estômago. Eu precisava tomar omeprazol, só que não dava por conta dessa interação. Então a minha médica mudou para um remédio que é um pouco mais moderno hoje em dia. E foi ótimo porque eu tomo menos. Antes eu tomava 3 comprimidos, agora eu tomo só 2. E assim, meta, só tomar uma injeçãozinha uma vez por ano, né? Vamos lá, cientistas! O HIV faz parte de mim, mas ele não me define. Mas ao mesmo tempo eu faço questão de falar sobre ele, porque é uma pauta da minha vida, entendeu? E é uma pauta muito relevante. A gente está vivendo essa epidemia há 40 anos. Sendo que nos últimos 20 anos a gente já poderia ter terminado com essa epidemia, né? Porque assim, se uma pessoa indetectável, né, ela é intransmissível, então significa que a gente vai conseguir controlar o vírus, certo? Mas o problema que a gente não consegue é porque não depende da questão biomédica, depende da questão social, que está relacionada, mais uma vez, ao estigma. A gente enfrenta o estigma conversando abertamente sobre
questões relacionadas à sexualidade, à afetividade, com muita educação sexual desde a infância até a terceira idade. Porque é muito importante também a gente conversar com as pessoas mais velhas, porque elas não deixam de fazer sexo. Graças a Deus, porque quando eu for velha eu quero continuar trepando. Só que o que acontece é que a gente tem um número muito grande de infecções entre as pessoas mais velhas, entre os idosos, porque não se conversa abertamente sobre sexo. Porque as pessoas estão num casamento monogâmico há mais de 30 anos e voltam a transar, talvez por causa do Viagra, ou talvez por tesão mesmo, e daí não se cuidam. Nossa, agora baixou o nível, hein, Roseli? Falar do Covid. Eu acho que nem a AIDS me fez sofrer tanto quanto a pandemia de Covid, sinceramente. Porque a privação da nossa vida social, a privação do contato, do afeto, isso fez muito, muito mal para a saúde física e para a minha saúde mental. E a gente estava vivendo uma pandemia dentro da pandemia, né? Então, assim, como pessoas vivendo com HIV, a gente tem uma certa debilidade, vulnerabilidade maior, né, do que a maioria das pessoas. No começo da pandemia de coronavírus, a gente não sabia como esse vírus atuava, então deu muito medo, e o medo, ele é aprisionador, né? E a única certeza que eu tinha é que não vai ser outro vírus que vai me matar, eu venci a AIDS. Não é possível que outro vírus vá me matar, mas eu esperei a minha vacina, tomei a minha dose, tomei minha segunda dose, tomei minha terceira dose, e tô começando a voltar à vida ao normal. Mas, assim, eu falo de um lugar de privilégio, né? Porque eu pude ficar em casa, fazendo home office, tendo comida, tendo acesso aos medicamentos, a bons médicos. Mas a gente sabe que, durante a pandemia, a maioria dos nossos irmãos e irmãs que vivem com HIV não conseguiram aderir ao tratamento, sabe? Muitas vezes eles não tinham condições de ir buscar o remédio, né, ou de ir fazer a consulta para pegar a receita, para pegar o tratamento no SUS, ou muitas vezes a fome também é um impeditivo, a miséria e a pobreza é um impeditivo das pessoas continuarem o tratamento de HIV e AIDS. Então, eu acho que vai ter um impacto, infelizmente, negativo nas nossas estatísticas nos próximos anos, sabe? O que a Covid me confirmou, que a AIDS já tinha ensinado, é que não existe grupo de risco. O que existe é comportamento de risco. E isso não tem nada a ver com orientação sexual, nem identidade de gênero. O comportamento de risco é um comportamento humano. Assim como transar sem camisinha, seja com qual pessoa for, de qual orientação sexual ou gênero for, você está vulnerável a contrair qualquer IST. Se você andar na rua sem máscara durante a pandemia de coronavírus, você também pode se infectar. Essa ideia do grupo de risco, ela é inventada por setores conservadores da nossa sociedade, a fim de controlar nossos corpos e desejos. Tem a ver também com a desvalorização de pessoas que não estão mais produzindo para o capitalismo. Por exemplo, diziam que os idosos eram o grupo de risco, né, no início da pandemia. O que as mulheres têm que fazer para serem menos vulneráveis ao HIV hoje, no século XXI, onde a gente tem mais informação, mais disponibilização de insumos de prevenção e, em tese, a gente deveria ter mais consciência? As mulheres são inevitavelmente mais vulneráveis, né, a contrair o HIV ou qualquer outra IST por conta do machismo estrutural. Nossos corpos são vistos como objetos e, como objetos, muitas vezes são violentados. Mesmo dentro de relacionamentos monogâmicos, isso acontece muito porque os homens acham que têm direito sobre os nossos corpos e que o desejo deles é mais importante que a nossa integridade física. Muitas mulheres que são bem informadas, esclarecidas, feministas, estão dentro de relacionamentos e que muitas vezes elas não têm como negociar o uso de preservativo, por exemplo. Então, elas acabam adquirindo um vírus de maneira, assim, compulsória mesmo, dos seus parceiros. A única maneira das mulheres conseguirem, de fato, estarem mais seguras em relação à sua saúde sexual é conversando abertamente sobre isso com outras mulheres, se empoderando, se amando, entendendo que a saúde afetiva e sexual caminham juntas, também caminham juntas com a saúde emocional, e é muito importante
que a gente faça essas trocas de ideia e que as mulheres deixem os parceiros que se recusarem a ter cuidado e afeto com os corpos delas ou deles mesmos, sabe? A gente não precisa de boy lixo, entendeu? Quando eu comecei a aceitar o meu corpo como ele é, me entender como uma mulher gorda e que isso é só uma característica minha e não um defeito. Quando eu comecei a retrucar as violências que eu sofria por conta do meu corpo, do meu tamanho, acho que isso mudou muito a minha vida sexual, sabe? Porque eu comecei a me amar, melhorei na minha carreira, eu comecei... Tipo assim, quando você realmente se ama, se cuida e não abre mais espaço para pessoas que querem de alguma maneira ou de outra, te machucar, quando você começa a dar para você o que você dá para os outros, naturalmente você vai se sentindo mais à vontade, né? Afetivamente, sexualmente. E sempre me identifiquei com uma mulher bissexual, mas eu só comecei a ficar com mulheres aos 32 anos de idade, 3 anos depois do meu diagnóstico. Olha que doido, assim, como os estigmas e os preconceitos relacionados à sexualidade, eles atravessam a gente por todos os lados, por todos os sentidos. Eu sempre fui uma mulher super GLS, como dizia na época, né, gay friendly. Eu sempre estava com os meus amigos gays, indo nas baladas gays, mas vinha uma mulher e eu ficava assim, interessada, mas ao mesmo tempo em pânico. E eu puxava meu amigo Pablito, fingia que ele era meu namorado. Era o ó, porque no final das contas, ele que é gay e eu que queria pegar a mulher, a gente terminava a noite, ninguém pegando ninguém, porque a gente passou a noite inteira dançando, eu e o Pablito. Era complicado os nossos rolês. A primeira namorada que eu tive, assim... Não foi super sério, tal, porque era a distância, ela morava no Caribe, San Martin, porque eu trabalhava com turismo, eu viajava muito pra lá, e daí eu conheci uma holandesa, foi uma noite maravilhosa, incrível, a gente deu um match no Tinder, e daí ela estava em San Martin, mas eu estava em Anguila, que é uma ilhazinha do lado, e ela foi me encontrar lá, no final do dia do meu trabalho, e tava maravilhoso, tipo, ela é linda, aquele mar do Caribe, perfeito, uma pegação na praia, aí fui para um hotel incrível, que, né, o cliente tava pagando tudo, então, perfeito. Daí eu falei, olha, vou ali buscar umas comidas e umas bebidas pra gente jantar. No que eu tava voltando com uma bandeja, eu fui picada por uma lacraia no pé. Eu fui pro hospital, no primeiro date, na primeira noite, fui pro hospital, liguei pra minha infectologista, falei, fui picada, vão ter que me dar um remédio, não sei se eu posso tomar sem ter interação medicamentosa. A minha médica falou assim, Marina, o cara entende mais de lacraia do que eu, faz o que ele tem que fazer e é isso, amanhã você me liga, me fala como você tá, tal. Daí o médico foi me dar lá a injeção, ele falou assim, olha, a única coisa é que você vai começar a sentir sono, bastante sono. Eu falei, puta que eu pariu, fudeu meu rolê, fudeu minha noite. Né? A mulher ia embora no dia seguinte. Realmente eu fiquei com bastante sono, mas consegui, né, me divertir um pouco, mesmo com bastante dor no pé. E daí a gente continuou saindo, tal, começamos a namorar e eu não conseguia falar pra ela de jeito nenhum, não conseguia. Isso aí foi, tipo, sei lá, uns 4 anos depois do meu diagnóstico. E eu me sentia muito culpada, muito mal, assim, era o ó. Eu sentia que eu tava mentindo. Por mais que eu não estivesse mentindo, porque é muito importante a gente esclarecer aqui, a pessoa que vive com HIV não tem obrigação nenhuma de contar para absolutamente ninguém sobre o status sorológico dela, tá? A gente conta se a gente se sente à vontade ou não, sabe? Então, se alguém te contar a sorologia, você tem que agradecer a confiança que essa pessoa está depositando em você. É uma informação muito íntima, né? Assim como qualquer outra informação relacionada ao seu prontuário médico, ponto. Mas, para mim, né, como pessoa, Marina, era importante ser transparente. E eu não estava sendo, e isso me causava muita culpa. E a culpa, ela é bem destruidora, né, das relações. E daí um dia eu contei para ela foi a única pessoa para quem eu contei que houve um pequeno conflito, mas eu acho que teve mais a ver com o fato de eu ter demorado para contar para ela, porque ela se sentiu enganada. E depois que eu contei para ela, daí eu comecei a contar mais facilmente para as outras pessoas. E eu aprendi a contar sobre isso, sabe, Rô? Porque antes eu contava, né, principalmente logo no começo, e a pessoa começava a chorar, eu tinha que ir lá e consolar a pessoa. Eu falei, isso tá errado, gente. Eu falo, oi, olha pra mim, tô bem, tô aqui tomando uma cerveja. Tipo, por que você tá chorando? É como se fosse um cronograma reverso, tá? Você tem que ver qual é a reação que você quer da pessoa. Sabe, você quer uma reação leve? Você tem que contar pra ela de maneira leve. Se você quer, tipo, se você contar de uma maneira, assim, desesperadora, a pessoa vai entrar em desespero. Então, depende muito de como você passa a mensagem. Hoje em dia, eu conto, assim, de uma maneira natural, tá no meu
no meu discurso, eu não chego e falo, preciso te contar uma coisa, nem nada. Eu falo, não, porque eu vou fazer isso, eu tenho uma coluna na agência AIDS, porque, inclusive, eu vivo com HIV. Eu conto como se fosse qualquer outra coisa corriqueira, entendeu? E daí a pessoa fica meio... Daí depois ela vai pesquisar, me pergunta alguma coisa. Se me pergunta, eu falo, fica à vontade para me perguntar, eu tô aqui para tirar todas as dúvidas. Tá lá no meu Instagram, se a pessoa der um Google em mim já sabe. Facilitou muito minha vida amorosa, sabe? Porque antes era assim, depois vou ter que ter um momento de contar. Sabe? E daí, dependendo da pessoa, eu falava assim, será que eu transo com ela antes de contar ou não? E daí eu entendi que o melhor que eu tinha que fazer era ir direto ao ponto e me divertir. E, ao passo que eu me divirto, também passar informações, sabe? Porque todas as pessoas que estão próximas a mim, ou qualquer pessoa com quem eu tenho algum tipo de convivência, é tocado pelo meu ativismo. Eu sei que as pessoas refletem, sabe? Se usou camisinha ou não. Eu conheço, inclusive, minhas amigas que falam que usam e não usam, que eu consigo ler no olhar. Mas eu sempre pergunto, e se não tá usando, pelo menos vai estar lá com a culpazinha, lembrando de mim. E é por isso que é importante a gente falar sobre a prevenção combinada também, né, Rô? A prevenção combinada é você usar várias ferramentas para se proteger, e que não precisa ser necessariamente a camisinha masculina, mas pode ser a feminina, que é a camisinha interna. Você pode colocar a camisinha no seu canal vaginal e se proteger de diversas infecções. E essa camisinha ela é gratuita e está disponível em qualquer posto de saúde. Pelo SUS, né? Existem outras prevenções, como, por exemplo, gozar fora. As pessoas são muito moralistas, assim, sabe? Não pode falar sobre as práticas. Mas a gente tem que falar sobre prática, a gente tem que diminuir, sabe, as possibilidades de infecção. É claro que tem diferença entre gozar dentro e gozar fora. É claro que tem diferença entre usar lubrificante para fazer sexo anal ou não. Usar lubrificante é um tipo de prevenção combinada. A gente precisa falar real, entendeu? Entre mulheres, assim, sabe? O HIV não é um grande problema. Mas no sexo entre mulheres, o HPV é um problema muito forte, muito importante. Porque se transmite muito facilmente. E as mulheres acabam adoecendo de câncer no colo do útero. Entre mulheres, por exemplo, evitar a prática de tesoura para diminuir os riscos, mas não significa que você não precisa transar. Você pode transar, você só vai, por exemplo, trocar as mãos, usar camisinha, preservativo nos objetos. A gente tem que falar abertamente e natural sobre sexualidade para nos proteger. E eu acho que eu contribuo disseminando informação relevante e conversando com as pessoas de uma maneira descontraída, divertida e honesta sobre sexualidade e HIV. Fazendo com que as pessoas se sintam à vontade de chegar e me pedir um conselho, pessoas que muitas vezes estão completamente sozinhas dentro de suas casas, querendo até iniciar um tratamento, mas não podendo, porque mora numa cidade muito pequena e tem medo de ser reconhecida e de ser mal falada porque está indo buscar os medicamentos que precisa para sobreviver. Isso é muito comum. Então, se eu puder ajudar uma pessoa a iniciar tratamento, para mim, eu acho que talvez seja uma das minhas maiores vitórias, assim, sabe? E eu já conquistei isso. Eu quero contribuir para que as pessoas não tenham vergonha de falar que elas têm HIV. Ele é um vírus que, na maioria dos casos, a gente adquire através de uma relação amorosa. Claro, existem casos de estupro, existem casos relacionados à transfusão de sangue, mas a grande maioria dos casos de transmissão acontecem dentro de relações amorosas. Eu considero o HIV um vírus do amor, que foi desvirtuado pela necropolítica, enfim, para matar determinados corpos, que a gente sabe que são os corpos pretos e pobres. Mas ainda assim, ele surge de um ato de amor. Então, a gente precisa olhar com mais amor para isso, para os nossos corpos, sem medo. E entender que, quando você tem um HIV, você precisa se amar mais ainda. Se você se amava uma vez, você vai ter que se amar 3 vezes, para poder estar bem, de saúde. E aí é um caminho sem volta. A medicina é uma bolha que pode ser muito, muito, muito cruel para as pessoas que não fazem parte daquela elite branca rica do país. Eu gostaria de fazer um apelo à classe médica para que, por favor, façam uma atualização, né, de sua consciência de classe, de sua consciência de raça e principalmente de questões ligadas, né, à identidade de gênero e orientação sexual. Porque vocês precisam estar abertos a atender as pessoas como elas são. Não destratar uma pessoa porque tem HIV. Não se recusar a fazer um parto porque a mãe tem HIV.
Sabe, é se atualizar também nas questões biomédicas relacionadas à doença, né? O tratamento antirretroviral, ele nos permite estar indetectáveis e intransmissíveis. Então, situações de preconceito, né, e discriminação dentro de um hospital, de um consultório médico, são pura e simples ignorância e falta de profissionalismo. Para quem não tem HIV, eu quero dizer que, assim, isso é somente um status que pode ser uma grande ilusão, porque eu também não tinha HIV até 10 anos atrás. E eu achava que não ia acontecer comigo. Aliás, eu tinha certeza que não ia acontecer comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com a minha vida sexual. Mas aconteceu. Pode acontecer com qualquer pessoa que transa. E todo mundo gosta de transar, não é? É importante, sim, fazer a testagem a cada 6 meses, 1 ano, porque se você descobrir esse vírus num estágio inicial, você não vai correr o risco de passar pelo que eu passei. Que palavra me define, gente, essa é difícil mesmo, mas eu gostaria de falar uma palavra e uma expressão, e elas estão as duas tatuadas aqui na minha mão. A palavra coraticum, que é coragem em latim. Eu gosto muito dessa palavra, apesar dela ser uma palavra polêmica, que muitas vezes me deixa desconfortável, mas eu gosto de coragem porque significa agir com o coração. E eu acho que eu faço isso. Eu faço as coisas de acordo com o que eu acredito. E eu não tenho medo de enfrentar cara feia. Então eu acho que isso me faz uma pessoa corajosa, não porque eu falo que eu tenho HIV. Eu falo que eu tenho HIV porque eu tenho HIV, é a minha condição de vida, entendeu? Coragem é enfrentar o status quo e dizer na cara, sabe, da classe médica que vocês estão sendo preconceituosos. É estar aqui falando abertamente sobre sexualidade e práticas sexuais, num dos períodos mais tenebrosos da história do Brasil, no qual a gente está vendo todos os nossos direitos conquistados serem usurpados por conta de interesses políticos escusos e uma sociedade moralista e hipócrita. A primeira coisa que esse governo fez foi tirar as cartilhas de educação sexual para as pessoas trans, entendeu? Isso é um absurdo. Tipo assim, tanta coisa para fazer no país, né? 3 de janeiro, carai, não, tira lá as cartilhas de como que faz sexo com cuidado e com afeto, porque, né? Tipo, isso é um absurdo. Então, a partir dessas ações violentas do governo contra as pessoas que estão em vulnerabilidade sexual, eu decidi que ia utilizar, né, a minha imagem, a minha força, a minha energia para falar sobre isso de maneira aberta. Falar que o nosso amor é político, o nosso corpo é político e o nosso HIV também é político. E a gente não está aqui para baixar a cabeça para nenhum genocida. Meus 2 maiores medos sempre foram que minha mãe morresse e que eu tivesse AIDS. E, assim, minha mãe morreu e eu tive AIDS. E eu venci os meus 2 maiores medos. Então, tô aqui, porque daí vier, não tenho medo de nada. Vral!